através de Maria Valtorta, fiquei conhecendo um grupo, Plenitude dos Tempos, que me apresentou essa Je ne suis rien, e acreditavam naquilo. E causou uma grande confusão, porque não era aquilo que Jesus estava me revelando sobre Maria. A forma da cruz, ela com os bracinhos abertos, olhando para baixo, e enfim. Então, esse dia foi o dia que caiu em minhas mãos, através de uma pessoa desse grupo, um livreto de Dosolé. Aquilo me deu foi um impacto tão grande. Por quê? Porque a cruz de Dosolé é exatamente a cruz que Maria vai representar, a pomba eucarística. E olha o que Jesus fala: deveis vos acostumar às grandiosas realizações a passos miúdos. Isso era 2007. Caso contrário, não resistirias ao impacto das coisas de Deus. Até as dádivas precisam ser entregues aos poucos, para que haja preparação e a espera confiante que fortalece a fé amadurecida. Filha, viste hoje sinais que te comoveram as lágrimas. Eu chorava quando eu li sobre a cruz de Dosolé. Coincidências extraordinárias que mal podias acreditar serem possíveis. O formato, o tamanho, o que foi pedido em Dosolé estava sendo pedido a mim. Numa outra circunstância, seria Maria. E de repente eu comecei a fazer a conexão. A cruz que Jesus pediu será a cruz gloriosa, viva, em Maria. Isso foi dia 21 de maio de 2007. Captaste, afinal, a ideia da cruz gloriosa. Tudo dentro de um processo lento e gradual. Se a imagem de Maria foi em 2003, nós estávamos em 2007. Não entrava Dosolé no meio. E foi uma confirmação tremenda para mim. A cruz de Maria. Ela aparecerá em forma de cruz diante de toda a humanidade. Com certeza não terias condições de saber tudo de uma vez. Te traria angústia e ansiedade, já que a ocasião certa se apresenta apenas agora. Não suportarias carregar tamanho peso se o alívio não estivesse próximo. Queremos nossa Maria Guerreira. Foi o primeiro título que Jesus apresentou Maria, que ela não estava sentadinha, ela era guerreira do final dos tempos. Maria Guerreira, conforme visualizaste, dentro de padrões e medidas estipuladas, igualzinha à cruz de Dosolé. Maria é luminosa, conforme a cruz de Dosolé.
ele me mostrou Maria, né, de bracinhos abertos, igual o Cristo Redentor. E aos poucos foi me mostrando que ela representa a cruz dele. A cruz, o sinal dos cristãos. E disse que tinha luz por dentro. Ela era luminosa por dentro, tanto que essa luz chegava a todos os cantos do mundo. E disse que ela girava, como se para pegar o mundo inteiro, mas de uma forma assim, sem grandes mistérios, vamos dizer. E anos antes tinha acontecido as aparições em Dozolé, o pedido da cruz de Dozolé. Luz de dentro para fora, exatamente como a cruz de Dozolé. E que gire conforme as horas, abrangendo toda a face da terra. Teria que alcançar todo o planeta. Não te inquietes com o que achas impossível. Gente, eu sozinha, eu chorava, eu queria partilhar com alguém, eu não tinha quem. Eu não tinha com quem. Então, aquela flash de luz, aquela coisa que você capta, foi grande demais para mim. Deu todo o significado que eu jamais podia imaginar que fosse uma revelação assim, desse porte. Começa a acreditar em milagres. Vereis muitos acontecendo a olhos vistos. A imensidão da terra será invadida por cruzes luminosas de Maria. Jesus não disse que iria deixar o sinal de Maria em vários cantos, vários santuários, Garabandal, Medjugorje, etc, etc, etc. A terra será invadida por cruzes luminosas de Maria, como proteção aos lares, capelas, igrejas e santuários. O desenho feito em 2003 não foi uma alucinação. Mas um diferencial que poderá nortear novas construções ou adaptações do que já existe. Construíram a gigantesca cruz gloriosa em tamanhos reduzidos, 100 vezes menos, em vários pontos. Acalma-te e saiba acompanhar os sinais que vos enviarei. Nada será feito sem minha autorização. Aguarda. Aí sinto aquele arrepio, minha mãe vai chegando e medo de estar delirando. Eu estava entrando em mistérios que eu não imaginava. E Maria vem e diz: ultimamente tens estado sensível demais em consequência dos desgastes que tens passado. Foi um tremendo calvário. Realmente, filha, são para poucos. Orgulho-me de ti, filha amada. Percebes que encontraste um porto seguro.
Coloquei-te pessoas preparadas para te acolher e encaminhar. Chegarás onde deves chegar com alegrias indizíveis ao teu coração. Prepara-te, filha, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Até lá, muito haverás de saber para que o triunfo dela, né? O triunfo seja total. Procura estar centrada em nossos sinais e segue sem medo pelo que te indicamos. Fortifica-te na fé sobre-humana e prepara-te para o que desponta em maravilhas. Sentirás o pesado fardo, porém não te importarás. Segue comigo e nada te fará desistir, mesmo que tentem. Direciona teu olhar para mim e não te desvies. Cuidado com falsos amigos e fatos inquietantes. É o que viria em seguida. Afasta-te de tudo que te traz aflição. Dar-te-ei sensibilidade para que captes teus inimigos. Foge, dá as costas e não permita que te firam. Aqui, quando ela diz que encontraste um porto seguro, eu encontrei o grupo do movimento sacerdotal mariano, do Padre Gobi. Totalmente diferente daquele plenitude dos tempos lá. Foi aí, meu porto seguro. Eu encontrei pessoas falando, estando na mesma sintonia. Padre Gobi. O esplendor da minha imagem será divulgada na mídia mundial. Gente, em 2007 ela falou isso, sobre o sinal. O sinal que ela vai deixar. É uma coisa sobrenatural, não é de elementos terrenos. Que todo mundo vai poder ver, fotografar, entendeu? Aqui ela fala, o esplendor da minha imagem será divulgada na mídia mundial. Por mais que não queiram mostrar, vão mostrar esse fenômeno que está prestes a acontecer. Já foi avisado que irá acontecer. Acredita em mim e descansa. As emoções têm te desgastado demais. Habitua-te a essas emoções. Serão constantes e confortadoras. Cada pequeno gesto será uma imensa dádiva depois da aridez do deserto. Eu estava ainda num deserto, estava começando a entender as coisas. Queremos ver-te tão luminosa quanto minha cruz. Segue feliz e radiante, antevendo o paraíso, novos céus e novas terras. Serás uma estrela a guiar milhões. Tua mãe.
Vocês estão percebendo que as coisas de Deus são diferentes das coisas do inimigo. É tudo lento, é suave, é de uma maneira que não deixa a gente assustada, com medo. A intenção jamais é colocar medo. Muito pelo contrário, é trazer luz, esperança. E não apagar a luz e dizer, olha, vai ficar todo mundo 3 dias de escuridão, não sei o quê. Calma, calma. Tudo tem a sua hora. Para que falar dos 3 dias de escuridão se está bem mais lá na frente? Nós temos que preparar a chegada desses 3 dias. É um longo caminho de preparo, de captar a grandeza desse Deus de bondade e justiça. É fenomenal, é incansável esse Deus, para ir revelando aos pouquinhos. Entendeu? Há 13 anos atrás, ele falando da cruz gloriosa, e eu não tinha noção o que era o aviso. Fiquei sabendo anos depois. Então é a conta-gotas. Como eu afirmei, um dos sinais será em Medjugorje, no monte de Križevac. Falo e afirmo que é lá, não é onde dizem que Maria apareceu. Não. Eu trago essa convicção porque veio do céu.